A santa paz de Deus com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz, o amor e a graça do Senhor esteja junto conosco. Mais uma vez, para nós cumprirmos o nosso propósito, nos achegarmos diante da presença de Deus, com toda humildade e reverência ao nosso Senhor e fazermos a leitura diária da Bíblia. Se você é novo por aqui, Deus te abençoe, se achegue a nós, já se inscreva no canal, deixe o seu like, aliás, todos devem deixar o seu like porque é muito importante, tem total relevância para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você verdadeiramente se importa, com seus amigos, com seus familiares, porque o Evangelho é uma obrigação de todos nós. Como diz Tiago, ai de mim se não evangelizar. Glórias a Deus, aleluia. Todos os dias fazemos a leitura de apenas um capítulo da Bíblia. São 1189 capítulos. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Levíticos, capítulo 1. Levíticos é o terceiro livro escrito por Moisés e vai falar sobre todos os tipos de sacrifício e as leis e as ordenanças que o Senhor mandou para os seus filhos, e nós vamos ver como tudo faz muito sentido para os nossos dias atuais, para os nossos tempos, para as atribulações que vivemos hoje em dia. Muito interessante porque esse livro foi escrito há 3.500 anos atrás, mas está totalmente atualizado com a nossa realidade. Glórias a Deus. No capítulo 1 de Levíticos, vai falar sobre o holocausto. E o que é o holocausto? Muitos de nós ouvem essa palavra lembrando do que aconteceu na época dos nazistas, né? Que eles falam do holocausto. Mas na verdade, holocausto significa oferta totalmente queimada. É quando os hebreus levavam os animais para sacrificar esses animais e pagar com os pecados deles com a vida deste animal. Então, o holocausto significa oferta totalmente queimada e é um sacrifício feito de devoção ao Senhor, quando eles se colocavam a total submissão diante de Deus. Isso significa o holocausto. O que aconteceu depois dessa época, né, que realmente foi uma crueldade, mas o holocausto da Bíblia significa uma oferta totalmente queimada e um cheiro agradável ao Senhor. Eu vou fazer a leitura e nós vamos a cada parte fazer uma explicação para que vocês entendam como deveria ser feito esse holocausto, né? Não era de qualquer jeito, porque nós já lemos a respeito como Deus é organizado, Deus ama a organização e tudo tem um modo, um conforme para se fazer. Nós não estamos falando de pessoas que têm toque, né? Tem que ser feito assim, só pode ser feito assim. Não, é uma ordem, é uma organização, tinha modos para ser feitos. Então, vamos começar a leitura e vamos meditar a respeito desse ensinamento. O livro começa dizendo assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou a ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel que quando alguém vos oferecer oferta ao Senhor, ofereceis a vossa oferta de gado, de vaca e de ovelhas, macho e sem manchas, a porta da tenda da congregação a oferecerá, da sua própria vontade, perante o Senhor. Glórias a Deus. Então, todo aquele que quisesse fazer uma oferta ao Senhor, ele tinha que levar um gado ou uma ovelha. Aqui nós vamos ver também qual era a funcionalidade. Pessoas mais abastadas, pessoas mais ricas levariam um gado porque elas tinham condições de comprar um animal maior, então elas deveriam oferecer um animal maior. Aquele da classe média, que já não tinha tantas condições, que na verdade é a maioria das pessoas até hoje, né? Uma classe média até uma classe média mais baixa, ele ofereceria uma ovelha, né? Um cabrito, porque nós estamos falando de machos, sem manchas, sem defeitos. E mais para frente, a partir do verso 14, nós vamos ver que se não houvesse condições, o pobre
ele também deveria fazer a oferta. Não é porque ele era pobre que ele não deveria fazer a oferta. Afinal, quem de nós está isento do pecado? Então, todos nós sim deveríamos oferecer, conforme as nossas possibilidades financeiras, nós devemos fazer sim esta oferta. Inclusive, vocês vão estar vendo, né, mais para frente, quando Jesus nasce, o que seus pais fazem? Levam 2 rolinhas, né, para fazer o sacrifício por Jesus, nascimento de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, essa pessoa ia pegar este animal macho e sem defeitos e sem manchas. Por quê? Este holocausto representa a vinda e a morte de Cristo. Nessa época, nesse tempo dos hebreus, eles fazem o holocausto porque Jesus Cristo ainda não havia vindo, né? No Cordeiro verdadeiro não tinha vindo. Porque depois, quando Cristo morre, ele paga os nossos pecados, né? A morte de Cristo paga os nossos pecados. Então, deixa de se fazer o holocausto. Nessa época, não existia ainda a vinda de Cristo Jesus não tinha vindo, então eles tinham que fazer o sacrifício, a oferta queimada para pagar os seus pecados. Deveriam pegar esse animal sem manchas, sem pecado, porque Cristo não tem manchas, Cristo não tem pecados, Cristo era perfeito. E este animal estaria representando a Cristo Jesus. Deveria ser voluntário. Não é porque eu pequei, o outro chegar a apontar o dedo para ele e falar, você pecou, tem que fazer lá o holocausto. Não. Era sob a consciência da pessoa, era uma oferta voluntária. A pessoa ia, comprava o gado, se ela não tivesse, ou escolhia o gado, se fosse do rebanho dela, sem manchas, macho, sem nenhum defeito, e essa pessoa traria esse animal até a porta da congregação. Então não era o sacerdote que ia buscar o animal, era a própria pessoa que trazia. No verso 4 diz, e porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto. Então já chama o animal de holocausto, o animal passa a receber esse nome. Para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Então quando eles colocavam a mão sobre a cabeça daquele animal, que agora é chamado holocausto, eles estariam confessando os seus pecados, como se estivessem transferindo o pecado do homem para o animal. E assim ele deveria ser aceito ou não pelo sacerdote. O sacerdote ia avaliar aquele animal se de fato ele era macho, sem defeitos, sem manchas, né? E ali a pessoa, o dono que estava fazendo a oferta, o ofertante, colocava a mão e passava os seus pecados, confessava, tinha que confessar os pecados. Depois degolarás o bezerro perante o Senhor e aspergirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolarás o holocausto e partirás os seus pedaços. Esse altar do holocausto, nós vimos em Êxodo, ele fica para fora da tenda, né? Para fora do tabernáculo. Ele fica no átrio, no pátio. Então, eles levavam até a porta do átrio, que é o pátio. Ali o sacerdote recebia, vendo que era conforme as ordenanças do Senhor, macho sem manchas, e aí ele levava esse animal para dentro do pátio. Lá eles degolavam esse animal, aspergia o sangue dele, né? Deixava derramar, depois aspergia o sangue, cortava esse animal. E os filhos de Arão, sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. No capítulo anterior nós vimos isso, que até as lenhas tinham que estar em ordem, né? Eles não podiam simplesmente pegar lá um saco de lenha, jogar dentro do altar do holocausto e colocar fogo. Era tudo arrumado, tudo organizado, existia uma ordem, né, para serem feito. Tudo dentro do átrio, dentro do tabernáculo, deveria ser feito com muito zelo, com uma ordem, com regras, né? Com respeito. Também os filhos de Arão, sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, as suas fressuras e as suas pernas lavar-se-ão com água. Esse animal, quando eles degolavam o animal, eles abriam o animal, lavavam toda a parte, todas as vísceras desse animal, tá? E eles cortavam esse animal. Então, todo aquele animal cortado era limpo
estava totalmente limpo. Aqueles pedaços que eles colocavam, né, tudo organizado, a cabeça, os pés, tudo já estava lavado, tudo estava limpo para fazer o holocausto. E aqui diz assim: o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. E aqui ele explica o que é holocausto. Verso 9: holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Está se submetendo a Deus, você está queimando, era totalmente queimado. E aquele aroma subia para o Senhor, pagando assim os nossos pecados. E aqui no verso 10 diz: se a sua oferta for de gado miúdo, ovelha ou de cabra, para o holocausto oferecerá macho sem manchas. Foi o que nós falamos, né? Se a pessoa fosse rica, ela daria um boi, né? Um gado macho. Se a pessoa fosse da classe média, hoje em dia, né? Praticamente todo mundo é classe média baixa, né? Ele ofereceria um cabrito, né? Que é macho. Então, era um porte médio. E se a pessoa fosse humilde, fosse pobre, ela estaria oferecendo uma rolinha, como diz aqui no verso 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de ave, oferecerás a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e ele queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com suas penas tirarás e o lançarás junto ao altar para a banda oriente, no lugar das cinzas. E fendê-la-ás com suas asas, porém não partirás, e o sacerdote queimará em cima do altar sobre a linha que está no fogo. E novamente lhe diz: aqui já é o verso 17, o último verso do capítulo: holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, se fosse um passarinho, né, uma ave, como ele diz aqui, uma rolinha, ou pombinhos, né, machos sem defeito, ele estaria cortando, né? Cortando não, ele destronca o pescocinho e depois ele faz um corte e deixa esse sangue cair na lateral do altar, porque o pombinho tem pouco sangue. E depois ele tiraria as penas e jogaria ao oriente sobre as cinzas. Tudo tem um porquê. Nós vamos ver mais para frente no capítulo 22 de Levíticos por que se jogavam sobre as cinzas, né? Já começou? Se vem um e joga pro oeste, outro vem, joga pro leste, outro vem, joga pro norte. Ia ser uma bagunça, uma sujeira sem fim. Mas como Deus gosta de tudo organizado, como Deus é organizado e gosta das coisas limpas, organizadas, até como eles tinham que fazer e onde tinham que jogar e como tinham que fazer isso, o Senhor orientou. Glórias a Deus, aleluia. Então hoje, no capítulo 1, nós aprendemos o que é holocausto. Por 2 vezes aqui na Bíblia fala: holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Lembrando que ela é totalmente queimada e simboliza o perdão dos nossos pecados. Estamos pagando os nossos pecados e total submissão a Deus. Nós estamos nos humilhando diante do Senhor e oferecendo para Ele aquele animal sem pecados, sem manchas, sem defeitos, para que Ele receba Ele em prol dos nossos pecados. Glórias a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo todos os dias. Hoje nós já estamos no dia 91. Já fazem 3 meses que nós começamos esse propósito maravilhoso e com fé em Deus nós vamos continuá-lo ele até o final. Em nome de Cristo Jesus. Vamos fazer nossa oração? Mantenha essa comunhão maravilhosa que nós estamos e vamos agradecer ao Senhor por mais este ensinamento. Se você puder, feche os teus olhos e se coloque diante da presença de Deus. Nosso Pai, nosso querido e amado Senhor, mais um dia nos colocamos diante da Tua gloriosa e poderosa presença para te render graças, louvores e honra. Senhor, declaramos todo o nosso amor a Ti, declaramos a nossa dependência e declaramos, Senhor, todo o nosso querer de estar na Tua presença, nosso querer de estar na Tua graça, nosso querer, Senhor, de estar sob os Teus cuidados
e a tua paz. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem preparado na nossa vida até o presente momento, pelo dia de hoje, pela nossa família, pelo lar, pelo trabalho, pelos amigos e por este momento maravilhoso de podermos estudar a Bíblia. Senhor, reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros e te pedimos perdão pelos nossos muitos pecados. Nos perdoa, Senhor, reconhecemos que somos errantes, fraquinhos, mas te pedimos que tenha misericórdia de nós, que nos fortifique, segure a nossa destra, firma os nossos pés e nos cubra, Senhor, com o sangue do Cordeiro, para que possamos fazer melhor a Tua vontade. Pai, te agradecemos por tudo e vamos te pedir, Senhor, em prol dos enfermos, das famílias, dos enlutados. Te pedimos, Senhor, bênçãos para os casais, também, Pai, uma porta aberta de emprego para aqueles que estão com dificuldades, que estão desempregados, que o Senhor vá ao encontro deles. Senhor, cuide das criancinhas, dos orfanatos, dos idosos. Tudo, Pai, entregamos nas Tuas santas e benditas mãos, porque sabemos que Tu é poderoso e tudo o Senhor pode fazer. Não existe o impossível para o nosso Deus, muito pelo contrário, a Sua especialidade é o impossível. Por isso, tudo entregamos nas Tuas mãos. Já te agradecemos por tudo, em nome, honra e mérito do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Muito obrigada por você ter chegado até o final e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo e Deus te abençoe. Até amanhã.